Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Meus irmãos, passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal Elohim Kadosh. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative aí as notificações, deixe aí o seu like, seus comentários. E não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, principalmente no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp. Abençoe outras vidas com estes vídeos, com esses assuntos que nós estamos falando aqui no nosso canal. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, como a gente havia falado, né? Nós estamos propondo aí uma série de... Propondo não, né? Nós estamos fazendo, porque a gente propôs já e já começamos a fazer os vídeos, que é sobre escatologia bíblica, ok? Estamos aí desenvolvendo alguns estudos sobre a escatologia bíblica, que, diga-se de passagem, é um assunto que abre um leque para diversos outros assuntos, né? São vários temas que estão inseridos ou que estão intrinsecamente inseridos dentro da escatologia bíblica. Quando nós vamos estudar a escatologia bíblica, nós abordamos diversos temas. Por quê? Porque ela abre esse precedente, né, para nós. Porque é um campo vasto, um campo que tem muita fonte e é difícil de esgotá-la, né? Então, sendo assim, hoje nós iremos fazer aí um vídeo com a seguinte temática: como foi nos dias de Noé e Ló, ok? Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos trabalhar essa questão aí. O que aconteceu nesses dias? Nos dias de Noé, nos dias de Ló. O que Jesus quis dizer com isso? Então, vamos desenvolver, essa questão aí, né? Com as suas respectivas respostas, para que a gente possa chegar aí a um denominador comum, ok? Os dias de Noé e de Ló estão ligados, entre aspas, dentro das comparações, dentro dos símbolos ou dentro dos paralelismos da Bíblia Sagrada com a vinda de Jesus. Vamos examinar isso aí. O que Jesus quis dizer com isso? Qual será a semelhança, né? A, 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 a símile entre um evento e o outro, entenderam? Então a gente vai ver essas questões aí, ok? Os nossos textos estão baseados, os textos que nós vamos nos debruçar em cima deles, é o texto de Lucas 17, versículo 26 ao 30, e Mateus 24, versículo 37, ok? Se você abrir a sua Bíblia aí comigo, no capítulo de número 17 de Lucas, né? Versículo 26 a seguir, vai dizer assim, ó: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Olha aí. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Olha que interessante. Aí quando você vai lá para Mateus capítulo 24, que fala de algo semelhante, você vai observar o seguinte: Mateus 24, versículo 37, se eu não me engano, diz assim, ó: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então, o que Lucas pontua lá no versículo 30, sobre a manifestação do Filho do Homem,
é nada mais, nada menos do que a sua vinda, que é quando ele vai se manifestar. Olha aí, que interessante. E uma coisa que nós observamos quando lemos Mateus, junto com Lucas, é que Mateus ele não vai falar de Ló, né? Se eu não me engano, ele não fala de Ló, ele só fala de Noé, né? Já Lucas, ele pontua os dois. Ele pontua tanto Noé como Ló, o sobrinho de Abraão. Citando assim, então, no caso Jesus, né? Que fala aquilo, e Lucas narra as palavras de Jesus. Citando assim, então, os juízos que tiveram, ou que ocorreram nesta terra. O primeiro juízo, o juízo universal de Deus contra os homens que viviam antes do dilúvio, que viviam no pecado. O seu pensamento, a sua intenção era má, perversa. Eles se contaminaram. A poligamia e, enfim, a depravação, ela foi muito notória naqueles dias. Deus destrói as pessoas, mata ela ou elas naquele período em que Noé viveu com os seus filhos e sua família. E diz a Bíblia lá no capítulo 6 e 7 de Gênesis, se estendendo um pouco até o capítulo 8, que toda carne debaixo dos céus, exceto a família de Noé, que totalizavam 8 pessoas, 8 almas, conforme vai dizer Pedro na sua segunda epístola, primeira epístola, agora eu não me lembro, que foram salvas, né, pela arca, que simbolizava a salvação, e Cristo Jesus. A gente observa que todos, sem exceção de mais ninguém, né, a não ser a família de Noé, que totalizaram 8 pessoas, um número profético também, né, totalizando assim então o número da eternidade, o número 8, ok? Então o restante das pessoas que eram tidas como os antediluvianos foram exterminadas, foram mortas pelo dilúvio, que era o juízo de Deus sobre os homens. Então esse juízo que Jesus conta, ele foi universal. Já o de Ló, ele não foi universal, ele foi regional. Deus tratou com aquela cidade em que o servo de Deus, Ló, o sobrinho de Abraão, estava com a sua família. Mas para Deus tratar com aquela cidade, com aquele povo, né, específico, Deus teve que tirar, proteger Ló e a sua família. Ok? Então a gente observa que Jesus ele traça essas duas comparações com a sua vinda. E o intuito ali é destruição. Ok? Logo, nós observamos que a grande tribulação não é a destruição da terra. A destruição da terra se dará somente no último dia, em que será a consumação do século, quando Deus vai derramar a sua ira. Lembrando que a grande tribulação não é a ira de Deus. Dentro da gramática normativa, quando nós partimos do grego, nós observamos que a palavra ira, quando ela aparece, no livro de Apocalipse, ela tem duas palavras, né? Uma se referindo à ira do homem, do anticristo, de Satanás contra a humanidade, e uma que é específica e única, que é atribuída única e exclusivamente a Deus, que é a ira orge. Existem 2 iras no Novo Testamento, e que tem, podemos dizer assim, atribuições diferentes. Uma é atribuída aos homens e a Satanás, e a outra é atribuída única e exclusivamente ao Filho do homem, que é Jesus Cristo, e a Deus, que é a ira orge. A outra ira, que é atribuída aos homens e a Satanás, é a ira tumus. Dentro da gramática normativa, essas duas palavras ela têm sentidos diferentes.
ok? Significados diferentes. E nós vemos que dentro da grande tribulação, que é um período que totaliza aí 7 anos, que é a última semana de Daniel, o que nós encontramos na maioria dos textos é a ira tumos. A ira hoje a gente só vê a partir do momento que Cristo arrebata a igreja. Quando Cristo arrebata a igreja, aí sim a ira hoje, que a ira de Deus, ela é derramada sobre a humanidade, que é a destruição dos homens ímpios. Ok? Paulo falou isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Ok? Efésios, capítulo 2. E assim sucessivamente. Jesus falou isso também em João 3. Quando você faz menção dos originais, você observa esses significados, essas palavrinhas que aparecem no Novo Testamento que faz total diferença na hora da interpretação bíblica. Se você não se valer do uso da gramática, no caso do grego aí, que é a língua original em que a Bíblia foi escrita, você não vai entender essas questões. Vai parecer até heresia o que eu estou falando aqui. Mas é muito importante você fazer uso desses termos, né? Dessas terminologias, dessas palavras, que na hora da interpretação faz toda a diferença, tá? Mas nós não vamos entrar no mérito de falarmos sobre essas duas palavrinhas, né? Que dá total diferença na hora de interpretar, porque como é que eu posso dizer? Vai se estender muito aqui o vídeo aqui, então não é esse assunto que a gente está tratando aqui. Nós vamos estar falando aí como foi nos dias de Noé e de Ló. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos ver o que aconteceu nesses dias, ok? Para Jesus comparar com a sua vinda, tá certo? Mas depois a gente vai estar tratando no nosso canal para frente sobre esse assunto das duas iras, a ira Orge e a ira Tumos. Qual a diferença das duas? Quais são os textos que elas aparecem? Né? Será que faz total diferença na hora de interpretar a Bíblia? Os textos juntamente com seus contextos, porque sabemos que texto sem contexto gera pretexto para heresia. Vamos pontuar essa questão aí logo no nosso canal, ok? Por isso se inscreva aí, ative as notificações para você não perder esse vídeo, tá certo? Então vamos lá, voltando ao assunto, nós observamos, melhor dizendo, que esses dois juízos, eles aconteceram. Como eu disse, um foi universal e o outro foi regional. O regional, que foi sobre podemos dizer assim, os moradores, os vizinhos de Ló e de sua família, esse aconteceu só naquela região, as outras regiões não foram atingidas. E vemos ali, na narração do texto de Gênesis, 19, começa do 18 e se estende até o 19, que Deus primeiramente tira a família de Ló de Sodoma, para depois mandar fogo e enxofre sobre aquela cidade e sobre os seus moradores e destruí-la, né? Ali foi um juízo de fato e aconteceu, né? Porque eu acredito na Bíblia Sagrada. E aí a gente observa que ali os homens eles estavam tão depravados que eles queriam ter até relações sexuais com os anjos que visitaram Ló e sua família. Nós observamos também que Ló, ele sai juntamente com a sua família e a sua esposa é a única que olha para trás, né? E o interessante é que Jesus depois vai falar, né, sobre a mulher de Ló. Ele fala sobre ela, quando ele manda a gente se lembrar, né? Lembrai-vos da mulher de Ló, né? É interessante isso aí. Por que ele manda a gente lembrar dela? Entendeu? É outro ponto que a gente poderia abordar aqui também no nosso canal para falarmos, né? Para vermos o porquê o Senhor Jesus manda a gente lembrar dela. Tem uma revelação aí por detrás. Nada de algo extraordinário que você nunca ouviu, porque isso aí seria hipocrisia da minha parte. Tudo, irmãos, tudo, aprendam isso. Tudo, né, que as pessoas falam hoje, alguém já falou, entendeu? Alguém já entendeu, já viu. Então não tem nada de novo, né? Que ninguém nunca tenha
falado, ou tenha ouvido e etc. Pensado, ok? Salomão falou muito bem sobre isso. Não existe nada de novo debaixo do céu. Ah, mas o evangelho é as boas novas. Sim, mas o evangelho, ele já é antigo. Ele já tem 2020 anos. Então outras pessoas já enxergaram coisas que eu enxergo hoje. Então não adianta você vir falando, olha, é revelação do céu, é quente. Eu acredito nisso. Porém, essa mesma revelação que você possa estar tendo, alguém já teve antes também. Então você não é o único, não é o exclusivo. Porque tem gente que acha que ele é o, né? É o único, o exclusivo de Deus. Que Deus só revela a ele as revelações. Só fala para ele. Nisso aí eu não acredito, né? Com quem Deus tem intimidade, ele fala, ele conta os seus segredos. Ele revela os seus mistérios. Não é a um só que ele fala isso. Porque senão nós teremos que dizer que Deus faz acepção de pessoas. E não é isso que o Senhor faz. Mas continuando, meus irmãos, voltando ao assunto, nós vemos o seguinte: como foi nos dias de Noé e Ló, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí a pergunta que surge é: o que aconteceu nesses dias? Por que o Senhor Jesus faz essas comparações? O que aconteceu nesses dias para que ele pudesse traçar um paralelismo, uma comparação, uma símile, uma semelhança com a sua vinda, que irá de acontecer ainda, que ainda não aconteceu, que é a parousia, o rapazo, quando ele vier para nos buscar? Por que ele traça esse paralelismo? Será que tem alguma coisa na história de Noé, na história de Ló, que nós podemos extrair para nossas vidas? E que serve como alerta para todos nós, que esperamos, creio eu, né? O arrebatamento, a vinda do Senhor, que não acontece em duas fases, mas sim em uma fase só, porque senão seria duas vindas, tá certo? E a Bíblia não fala disso, de duas fases, fala de uma fase só, de uma vinda só. E é nessa vinda que acontecem as transformações dos nossos corpos, né, a ressurreição dos mortos e etc. Primeiro a ressurreição, depois a transformação dos nossos corpos e depois o arrebatamento. E Paulo ele ainda é enfático em dizer que acontece em um só momento. A palavra num só momento, ela é muito interessante quando você parte da gramática normativa. Quando você faz uma análise sintática e morfológica dessa palavra. Você vê que a palavra num, ela fala de um só momento. Entendeu? Uma só coisa. Não é duas, não é três. É uma só. Então logo a ressurreição e a transformação acontecem em um só momento. Não existe dois momentos. Não existe três momentos. É Paulo quem diz isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 e 51. Não sou eu. Tá certo? Então, quais são as comparações? Resposta: ocorreu a salvação daqueles que eram justos e a destruição daqueles que desprezaram a Deus. Só que tem muito mais revelação nesses textos do que isso. Confira. Vamos analisar? Lucas 17, versículo 26 ao 30. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Olha aí, primeira revelação. E veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Olha aí. Observe os detalhes dentro desses textos que acabamos de ler. Assim como os ímpios viviam desprezando os sinais e avisos dos servos de Deus, 2 Pedro 2, versículo 5 ao 7, assim será nos dias da vinda de Cristo. Eles vão continuar ignorando os sinais. Vão continuar comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. É o que nós observamos hoje no cenário mundial. Dentro da nossa nação, fazendo uso do nosso contexto cultural.
O que se observa hoje? Pessoas ignorando, até mesmo os crentes, ignorando a vinda do Senhor. Que nada, Jesus não vai voltar agora não, tem muita coisa para acontecer, enfim, né? Eu quero ver ainda meus filhos se casando, crescendo, construindo família, etc. Ignoram. Eu já ouvi crente falando: ah, irmão, desde quando eu sou pequenininho que eu escuto, que eu ouço as pessoas dizendo que Jesus vai voltar e não voltou até hoje. Então isso é um perigo. Por quê? Porque você pode estar entrando aí por um caminho sem volta, que é o caminho do desprezo, o caminho da incredulidade. Tá ok? Nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Por quê? Porque senão nós vamos começar a viver uma vida leviana, uma vida, sabe, sem preocupações, ok? Sobre estas coisas nós devemos nos preocupar. Jesus falou para nós não termos preocupações no que comer, no que beber, no que vestir. Mas sobre a vinda de Jesus, sobre a volta do Filho do Homem para nos buscar, precisamos estar preocupados. Preocupados com o quê, irmão Alexandre? Preocupado em estarmos preparados para a sua vinda. E como se preparar? Jejuando, orando, buscando ao Senhor, tendo uma vida de santidade. 1 Pedro 1, versículo 15 vai dizer isto. Sede santo, como eu sou santo, diz o Senhor. Seguindo a paz com todos, sem a qual, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Essas são as recomendações bíblicas, observando os mandamentos, fazendo as palavras do Senhor, cumprindo as palavras do Senhor, para que possamos acharmos dignos de adentrarmos, no descanso do Senhor. Hebreus 4, versículo 4 a seguir. Então precisamos nos preocupar e não cair, nesse erro de ignorarmos a vinda do Senhor e tratarmos ela como se fosse qualquer coisa, tratarmos ela sem nenhuma relevância ou importância, como tem muitos hoje. Nem sequer fala disso, por quê? Porque acha que as coisas deste mundo são muito mais importantes do que a vinda do Senhor. Observe que as igrejas hoje, eu vou falar dentro de um contexto geral, independente da placa, ok? Elas falam muito pouco do arrebatamento, do rapazo, da parousia do Senhor. 99% das igrejas, elas ignoram essa questão. Só falam desses assuntos quando é em seminários ou quando a escolinha bíblica, ou o ministério propõe esse assunto para estudar. Isso de 5 em 5 anos, de 6 em 6 anos, ou de 10 em 10 anos, como eu já ouvi casos, testemunho de pessoas falando que já fazia tempo que a escolinha bíblica não abordava, assuntos escatológicos. Veio tratar desses assuntos, eu acho que, se eu não me engano, 2016 para 2017. Já vai fazer 3 anos que não toca mais no assunto. E aí? Quando é que eles vão repetir novamente? Só Deus sabe. Tá entendendo, meus irmãos? Então é um assunto que as pessoas acham que não é muito relevante, não é muito importante, porque acham que não devemos se preocupar com essas coisas. E nós devemos nos preocupar. Por quê? Porque senão nós vamos cair no erro dessas pessoas ímpias, que desprezam o retorno à vinda de Cristo. Desprezam. Não acreditam no retorno do Senhor Jesus. Então nós temos que nos preocuparmos. Termos esses dias como importantes para nossas vidas. É por isso que nós temos que nos debruçarmos constantemente sobre as questões escatológicas. Para quê? Para que possamos estarmos preparados para a vinda do Senhor. Alertas, vigilantes. Como que você vai ser vigilante se você não é preparado? Eu sou vigilante, eu sei do que eu estou falando. Para primeiro eu ser vigilante, eu preciso de um preparo, de um ensino, de um aprendizado. Trazendo isso para o contexto bíblico, é a mesma coisa. Você precisa ser preparado. Como? Na instrução desses assuntos.
no aprendizado desses assuntos, para que você possa estar cada dia mais vigilantes. Ou vigilante para quê? Para que esse dia não vos surpreenda como ladrão. Porque a vinda do Senhor como ladrão não é para os crentes. É para os que estão desapercebidos, ou que desprezam as coisas do Senhor. Ok? Como os antediluvianos. Eles desprezaram o que Noé falava. Que Deus iria, tudo indica, a Bíblia não diz isso, mas eu posso crer nisso. Que eu acho que Noé pregava sobre a chuva, sobre o dilúvio que Deus iria mandar. E que a única solução e a única forma deles escaparem daquele dilúvio era crer em Deus, converter-se a Ele e de fazer parte com eles dentro daquela arca. Que, ao meu ver, foi construída não só para comportar os animais e a família de Noé, mas também eu creio que para comportar todos aqueles que crescem na pregação de Noé. De quem Pedro, chama de pregoeiro da justiça. Ok? Então eles ignoraram, acreditaram em outras coisas, menos na pregação de Noé. Menos nas palavras de Noé. Ok? Então a primeira coisa que nós observamos dentro dos detalhes desses textos de Lucas 17, versículo 26 ao 30, é essa questão do desprezo. Ok? Do desprezo. Segundo, até ao dia em que Noé, Noé aqui simboliza os justos, ok? Continuando, entrou na arca, a arca aqui simboliza a salvação, e veio o dilúvio, que simboliza a ira ordem, destruição dos homens ímpios, e consumiu a todos. Todos quem? Todos os ímpios. Tá? Observe que a salvação dos justos ocorre ao mesmo tempo que a destruição dos ímpios. É por isso que eu digo que a salvação ela só tem que acontecer, ela só pode acontecer no último dia. Por quê? Porque dentro do contexto aqui de Noé e de Ló, ela aconteceu no mesmo momento em que eles foram tirados do juízo, ou preservados do juízo, como queira. Porque ser tirado e preservados praticamente dá na mesma coisa, né? Deus preservou, guardou Noé dentro de uma arca, mas ele esteve sobre o dilúvio, sobre o juízo. No meio do dilúvio ele estava, porque a arca flutuou, né? Começou a ser, né, levada pelas águas do dilúvio. Então Noé estava inserido na destruição dos homens ímpios, mas ele foi preservado pela arca, que é a salvação, que simboliza Cristo Jesus, né? A nossa segurança. Salvação simboliza e significa, ou melhor, significa a segurança. Tá ok? Já Ló não, ele foi tirado, né? Dentro dessas duas passagens nós temos o arrebatamento e a preservação. Uma fala da preservação dos santos no meio da grande tribulação e a outra, né, do tirar do meio da destruição, que será o fogo que cairá sobre essa terra, conforme diz Pedro em 2 Pedro capítulo 3, quando ele diz que os elementos arderão em chamas e que estas coisas que estão aí, existentes, que estão sendo preservadas, elas estão preservadas para o fogo, para que elas possam arder em chamas. É Pedro quem diz isso. 1 Pedro, ou 2 Pedro 3, versículo 10 a seguir. Tá? Ou melhor, pode ler 2 Pedro capítulo 3 inteiro, e vocês vão entender isso que eu estou falando. Tá ok? Pode ser, irmãos, que esse estudo aqui venha se dar em duas partes, tá?
Mas é muito interessante nós pontuarmos esses assuntos dentro dos mínimos detalhes, tá ok? Então vamos lá.